Alguns inscritos do canal me perguntou o que houve comigo de uma certa treta que rolou por aqui envolvendo a minha pessoa. E eu estava conversando hoje com uma de minhas irmãs. Ela disse: se eu estivesse no teu lugar, eu deixaria tudo claro. E também um irmão meu, ele sugeriu que eu teria criado uma história sem razão e jogado para mim a responsabilidade. Então, eu vim aqui esperando que esse seja o último vídeo sobre esse assunto. Ora, eu quero remontar a alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu acho. Mais de 10 anos atrás. Eu estava na localidade de Vila Nova e, de repente, uma prima minha chegou para mim e, sorrindo, disse: eu estava separado do meu esposo e sabe quem chegou para mim, todo enxerido para o meu lado, endemoniado, e falou para mim: se eu não fosse comprometido, talvez eu teria uma chance. Todo endemoniado, teu irmão. Essa minha prima falou. E eu fiquei ali na minha, assim, ouvi, e ela repetiu, com 1 minuto, ela repetiu a mesma história, dizendo isso. Agora aqui para nós, eu sou pastor. Eu nunca andei procurando história da vida de ninguém, nem quero saber. Nunca andei fiscalizando a vida moral de ninguém, eu não quero saber. Onde eu passei pastoreando igreja e pregando, eu nunca sentei em locais, em calçadas, para ouvir histórias. Por que que eu, sendo pastor, eu estava sentado no local, eu lembro, e minha prima chegou de pé e contou essa história de que foi assediada por meu irmão. E depois repetiu a história. Isso há mais de uns 11, 12 anos atrás, não me falha a memória. Mas esse plano de fundo é para chegar aqui nessa treta o que houve, né? Então, o que acontece? Ela chegou e falou, porque a gente era amigo, não era amigo de estar junto, mas eu vivia orando por ela e vivia sempre dizendo a ela que queria que ela e o marido ficassem juntos. E ele juntava, separava, juntava, separava, juntava. Isso não é separar agora dos últimos anos que separou e casou de novo, não. Eles juntavam e separavam o tempo todo. E quando eu vinha pregar aqui, quando eu vinha visitar aqui, porque aqui eu sou pioneiro, eu sempre perguntava se estavam juntos ou separados. Eu lembro que o último culto que eu preguei na Vila Nova, eu até perguntei como estavam, e eu dizia, falei até em público que eu desejava que o casal ficassem juntos a vida toda. Mas por quê? Porque ele, o marido dela, dessa minha prima, o ex-marido, ele também é meu primo, de um tio-avô. Joaquim Paulo, ele é um primo de tio-avô. E porque ele, a gente somos amigos, não vivemos juntos, estivemos juntos algumas vezes, mas caçamos juntos algumas vezes, saímos para caçar, eu gostava de caçar quando era adolescente, de espingarda, caçando no mato com ele, e a gente falava brincadeiras, andamos juntos algumas vezes, ele trabalhou para o meu pai muitas vezes. E por quê? Essa minha prima que chegou falando isso, anos atrás, ela é filha da minha tia. A minha tia que eu morei 2 anos com ela em Fortaleza, no Quintino Cunha. E aí, lá com a minha tia, ela me convidou para morar com ela, era jejum e oração todo dia. No meio de vocês aqui em Lagoinha, eu estive sempre andando em jejum e oração durante todos os anos da minha vida, com exceção agora de uns 10 anos que eu fiquei trabalhando com arte, só cuidando da família e saí fora do sistema. Então lá na casa da minha tia, a mãe dessa minha prima, que chegou falando essa história, eu estive lá os 2 anos, eu jejuava todo dia. Essa minha prima que falou, ela lembra recentemente, um ano recente, que eu levei para a casa da mãe dela, da minha tia, o meu primo, um outro primo, que estava no hospital para doentes mentais,
estava muito sofrido, dizendo que sabia que ia morrer lá, porque os médicos lá do manicômio dopavam eles de muita droga e não tinha como ficar são. Ia morrer lá. E eu falei, não, eu vou tirar você daqui. E pedi a minha tia, a mãe dessa minha prima, e morei com eles lá. Ela até relembrou isso. O irmão dela, eu lembro que ele até dizia que era fã meu. A minha tia disse, eu vou fazer um quarto aqui no quintal da minha casa, é o quarto do profeta. E ela dizia, você é o homem da casa. Quero que você veja o teu primo, um outro primo que estava lá, quero que você observe o meu filho, que você esteja... E sempre que tinha um problema espiritual, alguma coisa, a minha tia me chamava para ir orar pelas pessoas, sabe? Eu andei vigiando no meio de vocês e no meio aqui, vocês sabem. Alguma vez na casa da minha tia eu me meti na vida de alguém. Aqui eu fui convidado pela tia Maria de Fátima e o Luiz para morar 1 ano com eles aqui em Lagoinha. Alguma vez eu me meti na vida de alguém? Eu fui pastor na Assembleia de Deus, participei até 2014, por aí, saí fora do sistema, livre para fundar a igreja que eu quiser, para fazer o que eu quiser. E estou trabalhando pelo YouTube. Então, o que acontece? Há uns anos antes, isso é um plano de fundo para entender o que aconteceu. Há uns anos antes, esse irmão meu, que essa minha prima disse que tinha chegado para ela, dizendo que se não fosse casado poderia ter uma chance, ele também pegou a mulher do amigo dele. Eram grandes amigos, viviam bebendo juntos, e aí ele pegou a mulher do cara, ficou 3 dias trancado lá no bar. Quem contou essa história para mim foi a minha mãe, narrando a situação quando ocorreu, e ele mesmo contou para mim. Eu não fui atrás de saber. E quando eu estava com meu irmão mais novo, que eu fui ver ele, eu cheguei de viagem, eu estava acho que em Fortaleza, eu estava morando fora, que aí mamãe narrou essa história. E aí, quando eu fui falar com ele, fui ver ele, e o meu irmão mais novo estava junto, ele disse, ih, vocês vão querer me julgar por alguma coisa que ocorreu. Eu falei, não, isso pode ocorrer com Chaga, comigo, com qualquer um de nós. Eu nunca entrei na vida das pessoas. E aí o que acontece? Quando foi lá por volta de 2014, 2013, se não me falha a memória, eu morei em frente ao bar dele, desse meu irmão. E um dia eu fui pregar em Limoeiro do Norte, que é aqui vizinho. Quando eu saí, ele foi até a minha casa, entrou pela sala, entrou pelo corredor por quarto e foi na cozinha onde a minha esposa estava, botou a mão no ombro dela e falou, segundo ela falou para mim, ele disse, o meu irmão é um cabeça dura, mas eu te entendo. Aí o seguinte, eu seria cabeça dura porque eu não tinha tido treta com ele, nem com a minha esposa, nem com ninguém. Cabeça dura por quê? Eu não sei se quem estava com a cabeça dura, a cabeça de baixo, se era ele ou não, eu não sei. Não sei dizer. Mas não tinha nada de cabeça dura. E outra coisa, se ele tinha alguma coisa para falar para mim ou para minha esposa, por que ele esperou que eu saísse para Limoeiro para ir pregar, para entrar na minha casa e ir lá botar a mão no ombro da minha esposa? Ela assustou-se, saiu para fora, foi lá para a sala, saiu para fora. Ficou assustada com aquilo. Recentemente, a esposa dele falou no zap comigo e disse, uma mulher que um homem põe a mão no ombro e se sente assediada, ela é uma mulher fraca. Aí eu te digo, minha cunhada, depende do local e depende da circunstância. Se era para ele botar a mão no ombro e falar, por que não fez na minha frente? Se havia um problema entre eu e ela que não havia, e se houvesse não era para ninguém meter a colher em briga de marido e mulher, eu não tinha briga, não tinha nada. Por que ele não chegou como eu sempre cheguei? Eu já aconselhei milhares de famílias, eu já dei estudo para famílias, já aconselhei muitas famílias como pastor. E eu, geralmente, quando eu converso com um casal, eu digo, eu não dou a razão nem para o homem nem para a mulher, eu dou para os dois, para o casal. Porque os dois têm falha e os dois têm virtudes. E se há amor, então vamos arrumar isso aí. Então, ninguém vê com bons olhos uma coisa dessa. E eu digo mais, se eu entrar na casa da minha cunhada pela sala e pelo corredor e pela cozinha e for lá e botar a mão no ombro dela, eu tenho certeza que ela vai achar estranho. Mas é porque essas pessoas nunca me conheceram, não compreendem essas coisas. Então o que acontece? O que acontece, eu também desde 2013 eu retornei para cá, eu estava morando em São Paulo. Então,
Eu passava em algumas ruas, em alguns lugares, e por umas 3 vezes eu ouvi mulheres falando alguma coisa sobre o meu irmão. E aí, até uma delas, eu ia passando próximo de uma padaria, ela disse: Esse parece com o irmão dele. Parece. Só que é diferente, porque ele é um homem sério, o irmão dele é um sem vergonha, um safado. Então, essas coisas ocorreram. O que que acontece? Essa história da minha prima chegar, e eu não pedi que chegasse, eu estava com a minha esposa de testemunha, e falar essa história sobre ele, não fui eu que falei, nem fui atrás, ela chegou e falou. Eu, pastor Francisco Lima, Frank Lima, estava sentado no meu canto quando ela falou. E depois repetiu essa história. Foi ela. Isso foi anos atrás. E aí, por ter havido uma treta, alguma coisa, eu passei, nesses dias passei e vi ela e perguntei: Você lembra que uma certa vez você me falou que o meu irmão chegou e foi assim, assim, ela, não, não traga problema para mim, não traga problema. Eu falei, não, eu estou só lhe perguntando, calma. Não, não traga problema para mim. Ele falou, isso faz muito tempo assim. Ah, não, foi outras 2 pessoas, não foi. Foi outras pessoas, tal. Beleza, eu compreendo. Ela disse, eu sou muito amigo. Ela disse, eu sou muito amigo dele e da esposa. Isso aí é uma coisa chata. Eu falei, não, tá certo, ok. Eu entendi perfeitamente. Mas o que é que acontece? Isso foi muitos anos atrás. E veio à tona agora por causa de um acontecido que eu vou esclarecer e terminar com isso aqui. Antes dela separar definitivamente, separar, juntar e fazia isso direto. Por último, eu lembro que as últimas atualizações, ela tinha uma casa na Vila Nova e ele tinha tipo uma chácara para o lado, não sei se é Queimadas, para o lado das Queimadas, porque eu fui lá. E depois conversando com ela falou que às vezes ia lá, estava lá com ele e voltava, já tinham casas separadas, não tinham terminado ainda de se separarem, não tinham terminado ainda, né? Terminou depois. Então isso que aconteceu foi antes de se separar total do marido, porque já casou de novo. Foi antes, quando juntava, separava. Foi antes. Então o que que acontece? Recentemente, há uns dias atrás, eu estava em um comércio, lá na Vila Nova, de um irmão chamado Deusalino. E aí, eu entrei naquele comércio, meu irmão estava lá. E aí eu falei para ele, perguntei se ele conhecia o meu canal. E ele, sem conhecer, já foi dizendo que eu atacava as pessoas, porque ele se referiu a 10 anos atrás, quando eu montei uma igreja, e a igreja, o que rendesse era para ajudar pessoas carentes. E eu dizia que os pastores, entre aspas, estavam só pregando riquezas materiais e não ajudavam as pessoas igual a igreja primitiva. Então ele disse que eu fizesse a minha igreja, mas não atacasse as pessoas. Então ele atualizou dizendo, você ataca as pessoas, pode ser processado. De que você está falando, né? Aí do nada ele foi aquela treta, ele soltou e disse, de que mesmo é o teu canal? Eu falei, o meu canal eu passei uns 10 anos desenhando, fora de estar nos púlpitos, pregando, e eu fiz o canal para mostrar o que estava acontecendo comigo. Aí ele disse, as tuas coisas é contigo, não é para ninguém saber. E depois falou, você me chamou de cachaceiro e de prostituta. Eu falei, nunca falei isso. Falou, eu falei, nunca falei para ninguém. Então, foi isso aí. E aí, eu estava dizendo que não sabia o que estava acontecendo, e ele disse, olha, você está levantando a voz na casa dos outros, me chamando de mal educado. Né? Aí disse que não vinha na minha casa, porque nunca veio aqui há vários anos, e é porque eu era uma pessoa assim, tipo uma pessoa ruim, né? E que eu queria que ele me desse coisas, enchesse as minhas mãos, mas não dava porque eu era assim. Então, com isso que ocorreu aí, eu fiz um vídeo dizendo que o meu irmão mais velho cometeu contra mim o crime de injúria e difamação. Eu fiz o vídeo. Mas aí, esclarecendo aqui o que aconteceu. Devido a ele ter pegado todos os pecados dele e ter botado, achando que eu era um bode expiatório, e botado a mão na minha cabeça e querendo me mandar para o deserto, então eu fui e mandei zap para ele. E falei para ele, olha, seguinte, você entrou na minha casa, você está me acusando, dizendo que eu chamei você de prostituta e de bebarrão, mas você, a sua vida toda foi bebendo mesmo, e você não pegou mesmo a mulher de outro e tal, isso aí, né? E aí eu falei que
atualizei que tinha entrado na minha casa e botado a mão. Então, foi essas coisas aí. Então, o que que aconteceu? Essa mensagem que eu mandei era no celular da esposa, eu pedi ela que passasse para ele, a mensagem para ele, mas ela pegou. Então ela foi perguntar à minha prima se a história tinha sido verdade ou não. Minha prima negou. Por quê? Porque já é casada, porque isso foi no passado e eles são amigos. Amigo do meu irmão e da minha cunhada, né? Enfim. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Quando atualizou isso, aí ele disse, tá vendo? Você criou história, você é sem vergonha, você é safado e você é mentiroso. Não. Se ela negou o que falou para mim e eu tenho testemunha comigo, a covardia foi dela. Agora eu compreendo, porque na verdade foi uma coisa que veio à tona e foi muitos anos atrás e veio à tona agora e eu tinha passado só para ele. Não era para ir atrás dela nem nada, passei para ele. Se na verdade, e se foi brincando ou se foi sério, mas ela falou e repetiu 2 vezes para mim que tinha acontecido. Então, o meu irmão, sabendo disso que aconteceu no passado, disse que eu criei história. Peraí, não criei história nenhuma. Ela negar não está dizendo que eu estou mentindo, não. Eu não criei história. Isso aí ocorreu. E eu, pastor Francisco Lima, eu estava sentado no meu lugar quando ela falou para mim. Ela sabia que eu era de jejum e de oração. Essas histórias eu vi milhares a minha vida toda e sempre aconselhei casais a vida toda. Lá em Francisco Moral, São Paulo, eu dei estudo para casais na área sexual, para gente de cabelo branco. Sempre ouvi essas tretas. Eu ouvi de 26 casais apartados numa cidade chamada Marcolândia, um pastor chamado Eleutério, lá no Piauí. Eu cheguei ainda a aconselhar 3 mulheres que tinham sido deixadas pelos maridos. Eu conheço, eu sei o que é essas coisas. Então, eu, pastor Francisco Lima, não pedi para ninguém vir falar nada. E quando eu mencionei para você, meu irmão, é porque você apontando o dedo para mim, tirando dos cães e dos porcos e jogando em cima de mim. Agora eu pergunto, se eu ouvi na rua o meu irmão ser mencionado por mulheres dizendo que é safado e sem vergonha, se a minha esposa falou para mim e eu não fui atrás, minha esposa falou para mim que o meu irmão entrou na minha casa e foi lá botar a mão no ombro dela e ela saiu para fora, para a sala, assustada. Eu não fui atrás disso, não fui atrás do que ninguém falou nada. Quando o meu irmão ficou com outra mulher que não era dele, depois levou lá para Limoeiro e continuou com a esposa, com a filha. Eu não me meti nisso aí. Agora eu pergunto, se isso aconteceu, por que que eu iria criar uma historinha que você teria chegado para uma prima? Faz sentido? É um tipo assim, se o cara é um porco, do que adianta eu jogar lama no porco se o porco vive no meio da lama? Faria sentido? Agora eu estou dizendo aqui porque se a minha prima negou o que falou para mim, eu não peguei na sua boca, não pedi para falar, eu advirto uma coisa. Não vão criar história por aí que eu criei história não, porque vai esbarrar na justiça. Eu vou cobrar. Eu andei no meio de vocês, eu nunca enchi um prato de comida por onde eu passei, nunca cobrei um centavo para fazer obra de Deus, nunca olhei para a filha de ninguém, nem para a esposa de ninguém, nunca paquerei aqui, nunca arranjei nem namorado, não fui atrás disso, era oração e jejum todo dia. Na tia Maria de Fátima, onde eu morei, tinha um monte de menina e de meninos lá. Pergunta se algum dia eu olhei em direção a eles com algum olhar mal, alguma coisa. Eu vivi a minha vida em santidade, orando, buscando, e vocês conhecem a minha história. Então agora não adianta, porque em 2014 eu saí do sistema, vocês se macomunarem ou se ajuntarem, olha, não vai dizer por aí que eu criei alguma historinha que eu não criei não, porque não fica bom. E já vou avisando. Existe hoje perícias técnicas, existe hoje aparatos tecnológicos para medir se a pessoa está falando a verdade ou se está mentindo. Quando a pessoa mente, alguma coisa acelera no coração, o cérebro da pessoa, as lembranças, o subconsciente, o consciente. Fenômenos acontecem, eu não estou indo atrás de nada. Agora, não venham por aí dizer que eu criei coisa que eu não criei. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu não quero saber da vida de ninguém. Se alguém chegou contando alguma coisa para mim e eu cheguei o momento de passar para alguém, foi porque eu ouvi a pessoa falando. Não fui criar história. Eu tenho testemunho. Eu não estava só. Então, quem é crente, eu sei, não gosta de confusão, eu também não gosto não. Agora, eu não vou pagar pelo que eu não devo, viu? E a você, meu irmão, você sabe quem você é, o que você falou, o que você fez. Aí você enche a boca, primeiro dizendo assim,
Meus sobrinhos, perdão, meus sobrinhos, vou falar uma coisa para vocês. Respeite o pai de vocês. Pô, é chover no molhado, meu irmão. Os meus filhos, eles me amam, eu amo eles. Eles já falaram já que se um dia encontrarem alguém a cara metade, se essa pessoa não gostar da gente, eles vão achar que não é direção do Criador, porque nós somos conectados, somos como carne e unha. Tudo que eles sentem, eu sinto também. Um dia eles saíram de bicicleta os dois, e aí a bicicleta quebrou. Na hora que a bicicleta quebrou, eu encostei lá no carro, botei as bicicletas no bagageiro e trouxe eles, porque eu sentia, eu já sabia daquilo. A gente é conectado, a gente se ama. Então, é chover no molhado. Agora, quando eu era adolescente, esse meu irmão chegou a dizer, tu é ruim, quando tu crescer, tu vai apanhar na rua, apanhar na cara, tu vai ser muito humilhado, e eu não vou fazer nada para ajudar. Eu sei que ele desejou, mas isso não aconteceu comigo. Eu nunca apanhei de ninguém e nunca briguei na rua. Com 16 anos entreguei minha fé ao Criador e com 21 anos eu fui pastor de igreja até hoje e estou trabalhando pelo YouTube. Então eu quero deixar claro uma coisa aqui. Eu estou falando isso aqui porque você me chamou de sem vergonha, mas me diga, aonde foi que eu faltei com a vergonha com alguma mulher em qualquer parte do Brasil por onde eu passei? Muito eu estive em São Paulo, muito eu estive no Rio de Janeiro, muito estive em Rio Grande do Norte, muito estive em Rio Grande do Sul, muito estive em Piauí, estive em Bahia, estive no Pará, e eu ouvi vários testemunhos, porque por onde eu passei, eu não encarei, eu não paquerei nem um adolescente, nem uma moça, falei com os irmãos, olhando para eles, falei com as irmãs, eu olhava para elas, eu olhava para o chão. Eu nunca falei olhando no olho de mulher nenhuma. Dizer que eu sou sem vergonha. Quando foi que eu criei alguma história sobre alguém? Né? Aí dizer que eu criei história, dizer que eu sou mentiroso, onde é que eu andei mentindo por aqui? Aí eu estou mostrando isso aqui, porque isso ocorreu, e aí o meu irmão veio insinuar que eu sou safado. Mas quando é que eu sou safado? Onde é que eu fui safado? Em algum lugar por aqui. Aonde é? Não é? É o contrário, eu fui elogiado o contrário. Quando eu era jovem aqui, algumas moças se interessaram por mim. E nem namorar eu queria. Eu queria orar e jejuar e só queria encontrar a pessoa e casar. Foi o que aconteceu. Até hoje, eu só conhecia minha esposa maritalmente. Eu casei virgem, né? Então eu estou esclarecendo isso aqui. Para quem não conhece, então foi isso que aconteceu, né? Ele me agrediu com palavras publicamente e do nada. Eu mandei uns zaps para ele, conversei sobre ele, coisas que... ele deu uma de puritano lá, deu uma de amigo dos evangélicos. Tinha uns 7 irmãos por lá. Tinha o irmão Deusalino, tinha 2 irmãos dele, tinha um outro dirigente de uma congregação lá, que só a piedade do Criador na vida daquela criatura. Chegou outra pessoa lá, e daqui a pouco chegou a tia do Deusalino, e ao todo eu sei que esteve ali umas 7 pessoas mais ou menos. E como eu sou uma pessoa pública, eu vim fazer esse vídeo. Eu espero que esse vídeo aqui seja o último. Prestem atenção. Em 2014 eu deixei de fazer parte da Assembleia de Deus, aonde eu sou pioneiro. Quando eu tinha 17 crentes aqui, eu passei um ano evangelizando. Todo pastor que estava aqui, eu vinha, muitas vezes fazíamos uma cruzada, estávamos sempre aqui cooperando com essa obra. Quando ela funcionava na Itaitinga, lá no sítio na Itaitinga, hoje é um grande templo aqui na sede. Vi quando foi desmembrada de Quixeré para aqui, acompanhei toda essa trajetória. Vejam como eu andei, como eu me importei no meio de vocês. Pergunta os mais velhos, pergunta ao irmão Zezito, pergunta ao irmão João e Lara, pergunta os mais velhos aqui, ao irmão Chico Alvino, pergunta a essas pessoas. O meu único crime nesse lugar foi que quando eu estava fazendo campanha de quilo para ajudar pessoas carentes, levando pessoas para os hospitais e estava montando um negócio, eu tive um acidente, passei 6 meses me recuperando. Então, ao invés de trabalhar, eu estava comendo, sem me recuperar, contraí dívidas, e muitas pessoas que pegaram o meu material, não me pagaram, ficaram me devendo 1.700, 800, 400, 300. Então, eu tive de continuar criando meus filhos, cuidando da minha família, trabalhando com as minhas mãos 10 anos, fazendo artes, desenho, e meus filhos também. Pagamos contas e ainda tem contas para pagar. Mas eu sou pastor, eu estou na ativa, eu estou fazendo esse trabalho, eu não aceito que alguma pessoa, porque já que a minha prima negou, não aceito dizer
para alguém dizer por aí que eu criei uma história que foi ela que falou. Eu não aceito, não. Eu não criei história nenhuma. E para falar isso, teria de provar, teria de arranjar prova e alguém mais. Que eu andei falando dessa história, eu não andei falando de história para ninguém. Eu ouvi isso, eu ouvi 2 vezes e tinha testemunha comigo que eu ouvi isso. Agora, se dissesse assim, não, eu não lembro, eu não sei, se perguntasse para ela, né? Aconteceu isso? O fulano chegou para você e disse que se não fosse casar teria uma chance e tal, tal. Dissesse, olha, isso foi no passado, deve ter sido uma brincadeira, eu não lembro direito. Agora, negar para as pessoas acharem que eu criei história não está certo. Eu não criei história nenhuma. Me respeite. Respeite o pastor Francisco Lima. Vocês sabem como eu andei no meio de vocês. Se agora vocês apoiam uma mentira e acham que vão se apoiar uns nos outros, para sua informação, no meio de vocês tem pedófilos, tem adúlteros, tem todo tipo de pessoas erradas, tem covardes e tem mentirosos. E eu tenho provas disso, provas disso. Eu tenho um vídeo também, que é corrupção na Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, que um pastor vice-presidente lá, quando uma diretoria lá, nova, se reformou lá, e queria fazer uma proposta indecente para ele agir com a corrupção, e ele não queria. Era um homem que distribuía sopa, era um homem que levantava trabalho, um ganhador de alma, era um pastor que andava no meio das favelas, das partes perigosas, até levando pessoas alvejadas de bala no meio das milícias, levando para... cuidando. Então, como ele não aceitou a corrupção, disseram que os trabalhos dele não eram mais necessários. Aí ele falou que lá havia adúlteros e pédó. Havia pessoas lá que pegavam criança, viu? E aí a convenção pegava esse, botava no outro campo. Lá ele fazia a mesma coisa, botava no outro campo. E saiba, aqui também, em todo lugar, tá cheio de corrupção. Agora eu, que saí lá do sistema, fui trabalhar com as minhas mãos e trabalhei até ficar doente, a minha circulação de eu ficar sentado desenhando, porque é um estilo de vida. Ainda veio até o meu irmão dizer que eu estou castigado que eu dei as costas para Deus. Vai sonhando, Cinderela. Eu dei as costas para Deus mesmo, para Zeus, lá da Grécia. O Criador não. É o Criador que eu sirvo em meu espírito. Então eu não aceito que venha alguém dizer que eu criei alguma história, que eu não criei. E chegou falando para mim. E essas histórias, certamente, os líderes daqui também escutam falando para eles. É muita historinha. Então não venha... Eu sei que quando eu saí de lá, parentes, um monte de gente, era cheio de tititi, de bizu, de picuinha, de fofoca e de coisas. Por quê? O ex-esposo dessa minha prima, toda vez que ele me via, ele falava uma coisa. Ele dizia, olha, Francisco, no meio dos nossos parentes, tá cheio de fofoqueiros. Tá cheio de gente com fofoca, com mentira, com fuxico, tá cheio. Ele dizia direto isso. A minha esposa ouviu também. Uma última vez que a gente andou na chácara dele, ele tinha uma chácara, e nós passamos por lá, ele disse, olha, no meio dos nossos parentes, tá cheio de fofoca e de fuxico. Esse meu primo do tio avô, filho do tio Joaquim Paulo. E é verdade, o que ele falou é verdade mesmo. Então é o seguinte, sabe quem vive fora dessas fofocas? Eu vivo mais de 10 anos trabalhando junto com meus filhos, desenhando, fazendo meus trabalhos aqui, livre disso. E antes eu estava pregando nas igrejas e não queria saber disso. E aí você, meu irmão, eu paro por aqui. Eu não vou esclarecer mais, não quero fazer mais vídeo acerca disso, não. Agora, eu não aceitei você transferir de você, dizer mentiroso e safado e sem vergonha, não sei o quê, você tirar de si e mandar para cá. Olha, meu amigo, dinheiro a você eu não devo. E nada a você eu devo. As pessoas que eu devo dinheiro, porque eu peguei dinheiro, negociei dinheiro com pessoas que suaram para ganhar. E eu sou consciente disso. E ainda tenho contas penduradas atrasadas há 10 anos. Eu trabalhei, mas eu tive de pagar a casa que eu moro, porque não, era o mesmo preço do aluguel, a pessoa negociou para eu pagar, porque eu pagava aluguel. Eu tive de criar minha família e paguei muita conta, mas ainda tem. Agora a conta de safado, de mentiroso, de sem vergonha, de ter vergonha na cara, não. Você que sugeriu para mim, pegue para você. Porque eu não pago essa conta. E digo mais, eu vou deixar passar, eu encerro por aqui. Não deixa eu procurar justiça, não. Porque a minha história já é conhecida da justiça, lá de Russas. Eu já estive lá, já conversei com policiais, com pessoas, e já conversei com muita gente aqui. Eles dizem que a minha história é linda, porque quase 30 anos do Evangelho. Sendo pastor de igreja e sendo itinerante mais de 20 anos. Tudo que eu peguei, eu reparti com pessoas carentes. Não me sobrou nada nas mãos. E quando eu vim morar há mais de 10 anos de volta nesse lugar, eu saí de São Paulo, vim para cá e trabalhei com as minhas mãos. A gente montou um negócio
e nesse negócio eu tive um acidente, passei 6 meses me recuperando do acidente, eu tive prejuízo, eu montei uma locadora, a locadora não dava, bati em várias portas, eu passei a trabalhar com artes, com desenho, e ainda hoje trabalho, e agora estou tocando o canal para frente, só cuidando da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, e botando vídeos no YouTube. Então é o seguinte, acabou. Se algum crente, alguma pessoa por aí, andar falando, dizendo que eu criei alguma história aí, eu vou atrás. E você, meu irmão, você, durante todos os anos que eu sou crente, eu aceitei a fé em 93. Tudo que bêbados, que pessoas ouviam falar alguma coisa sobre mim, você juntava as informações tudo errada, nunca perguntou a mim. O que foi isso aqui que aconteceu? Não. E jogou tudo para mim querendo me incriminar. Eu nem botei o teu nome aqui, nem falei o teu nome, nem o nome dela. Deixa quieto, deixa isso aí. Fique nos seus lugares, cada um no seu lugar. Ela foi vítima, não minha, vítima sua. Ela falou para mim, eu ouvi 2 vezes. Recentemente eu fui perguntar a ela se ela confirmar. Ela disse que não confirmar, eu fiquei quieto. Eu não sabia que esse áudio que eu mandei para você, a sua esposa ia pegar e ia perguntar para ela. Eu não sabia. Eu disse a ela que ela podia ficar quieta, expressar se eu tomava frente, eu não ia causar problema. Ela me falou uma vez e repetiu, e eu apenas fui perguntar. Não criei história, né? Então ela, de certa forma, foi vítima. Agora, a partir da hora que ela negou, ou então, eu não sei, se tiver dito que eu criei alguma história, aí fica complicado, porque eu não tenho motivo nenhum para criar história de nada. E tem mais uma coisa. Eu sou uma carta lida. 2 anos lá na casa da minha tia, pergunta a ela, essa minha prima, se ouviu falar alguma coisa de mim. 1 ano que eu passei com a tia Maria de Fátima aqui morando com eles, pergunta se ouviu alguma coisa de mim. Pergunta aqui em Lagoinha, por onde eu passei, se ouviu falar alguma coisa de mim. Se eu olhei para a filha de alguém ou alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, assim, eu quero parar aqui, eu quero deixar aqui, entendeu? Mas eu digo o seguinte, vocês não respeitam os 30 pastores que tem aqui, me respeite também. Eu fui consagrado na mesma convenção que o pastor da Assembleia de Deus, que a minha mãe e meus irmãos fazem parte, Francisco Enos. Fui consagrado na mesma convenção. Preguei em algumas igrejas que ele dirigiu, como lá para o lado de Acaraú, e preguei em Jaguaribe, onde ele era pastor também, e fui consagrado na mesma convenção. Então, tirem isso da cabeça. Não pense que para eu ser pastor eu tenho de estar junto com o pastor Enos aqui, não. Eu moro onde eu quiser, eu evangelizo por onde eu quiser, eu tenho 2.000 amigos pastores ainda na Assembleia de Deus, Templo Central aqui, e eu exijo respeito. Me respeitem como crente, me respeite como civil, senão vão ter de responder perante as autoridades civis. Onde eu tenho carta branca, nunca tive passagem pela polícia. Eu tenho um serviço prestado nas Assembleias de Deus e perante as comunidades. Aqui em Lagoinha, o meu serviço, andando de porta em porta, foi levando pão, foi cuidando de pessoas doentes, foi dizendo que o evangelho é somente amar a Deus e amar o próximo. É dar pão a quem tem fome, uma roupa para quem está nu, ajudar o doente, visitar o preso, ser hospitaleiro. É isso aí. Então, me tirem dessa. Fique cada um na posição de vocês. Não se levante contra o Criador. Eu estou falando isso aqui porque eu gravo, eu falo aquilo que o Pai me dá direção. Eu estava dormindo, eu acordava e o Pai mostrava na minha mente essas coisas para deixar clara. Por favor, fique nos seus lugares, não jogue pedra em quem foi postado pelo Criador em algum lugar para fazer a obra dele. Eu não estou me envolvendo com ninguém. Foi ele que me atacou. Lá do irmão Deusalino, falou um monte de coisas. E o que eu falei foi verdade. Então, por favor, mentirosos são vocês, covardes são vocês, viu? Covardia de vocês. Minha não. Eu não sou covarde nem sou mentiroso, não. Não criei nada, não. Então, pelo sangue do Cordeiro, ponho a consciência de vocês no lugar. Porque ele veio me dizer que é tudo para mim, é eu. É eu que tenho de saber que Deus está me julgando, porque eu fiquei meio dodói, né, de tanto desenhar, que eu estou de costa para Deus, que eu é que sou arrogante. Olha só, cara. Um pastor está no lugar, pergunta apenas ao irmão dele se já viu o canal, o cara vai com um monte de pedras, apontando o dedo e sugerindo tudo. Sugeriu tudo ali, né? E dizer que eu é que sou arrogante, que eu tenho de baixar a cabeça, que eu tenho de ser humilde, né? Que eu sou não sei o que, santinho do pau oco. Eu sou o santinho do pau oco e você é o santinho do pau cheio, meu irmão. Porque não pode ver mulher dos outros, é isso? Tô perguntando a você. Santinho do pau... Se o cara
Viver a vida toda, 27 anos de casado com a esposa, sem pegar a esposa de ninguém, sem olhar para a filha de ninguém, é santinho do pau oco. Se o cara passa 20 anos da vida jejuando, se torna durante 8 anos o pastor mais novo do Ceará, reparte tudo com os que tem, é santinho do pau oco. Se o cara ora por pessoa que estava morto, por pessoa cega, e volta a viver, e volta a enxergar, eu tenho provas disso, é santinho do pau oco. Se essa pessoa abre mão de um reino, porque pastores são reis, abre mão de tudo para trabalhar com as mãos, até ficar doente, para poder ter uma casa, para poder cuidar da mulher e dos filhos, isso é santinho do pau oco, então o que mais vai ser santo? Então, meu amigo, me respeite. Me respeite. Quero que você me respeite. Viu? Eu vou deixar aqui claro para as pessoas. Foi isso que aconteceu. Viu? Eu não criei história nenhuma. Mas eu tenho certeza que antes de alguma pessoa querer perguntar sobre alguma história, vai pôr a mão na consciência. Vai estar perante o Criador e vai saber. Não mexam com o Criador. Eu não tenho nenhum de vocês do meu lado. Quando eu deixei de fazer parte do sistema, todos jogaram pedras em mim. Foi muita gente. Atiraram pedras em mim de todo jeito, começando pela minha mãe, que é o meu anjinho, que é a minha heroína. Eu recebi pedrada, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Quando saí do sistema, minha mãe ficou contra mim. E ela é a melhor mãe do mundo e a melhor avó do mundo. É uma pessoa honesta, uma pessoa muito boa, mas até dela eu recebi pedradas. Aí vocês, muitos de vocês crentes, vocês são muito parecidos com cães. Os cachorros, quando vê alguém mancando de uma perna ou ferido ou cansado, eles se animam e dão um susto. Dão um susto na pessoa e sente o feromônio, sente o medo da pessoa. E quando vê que a pessoa tem medo, parte para cima para morder. Então, vocês pensam que eu estou fraquinho? Não, senhor, não, senhora. O poder de Sansão é pequeno diante do poder que o Pai deu para mim. O poder de Davi é pequenininho, o poder de Salomão é pequenininho. O Messias disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores fará. Eu estou conectado com o Criador do Universo Todo-Poderoso. Conheço gente que nesse mundo é chamada de poderosa. Conheço muita gente, mas todas essas pessoas fazem cocô e são igual a mim. São pequenininhos, só existe um grande, só um. O Criador dos céus e da terra, a Ele glória, poder, magnificência, sabedoria, soberania, alteza, majestade, grandeza, poderio, pelos séculos dos séculos. Só Ele. Não se levantem contra um homem que está conectado com o Pai, fazendo a vontade do Pai. Se quiserem se levantar, tem 30 pastores aí. Todos eles correndo atrás de uma graninha. Na hora que terá tudo, eles fecham as portas das igrejas. Eu trabalho com as minhas mãos, mas religiosamente sou pastor também. Então, não meta a mão no rabo de foguete. Me respeitem e eu respeito vocês. Pode se levantar o Ceará todinho contra mim. Eu estando do lado do Criador, eu venço. Um reitor de universidade sargento da aeronáutica chamado Rio Mar. Ele foi me processar lá em Marruás por um mal entendido, viu? Ele falou no primeiro campo que eu trabalhei. Ele disse, eu vim com 2 testemunhas aqui para lhe processar porque você chamou nossa santa de prostituta. Eu falei, não, venha cá, doutor. Aí os caras, não, eu estava lá. Eu digo, venha cá. Eu digo, olha, José Jeová Mendes, 52 anos, me falha a memória. Estava morando no Boa Vista, Castelão. Fazia parte da Assembleia de Deus, lá na rua Tereza Cristina. Afilhado da Raquel de Queiroz, nasceu na Fazenda Jucasa, em Itapiúna, detendo umas 5 línguas, um poliglota mais ou menos, formado em Cabala, em Talmud, Alcorão, estudioso do aramaico. Escreveu os livros Os Piores Assassinos e Hereges da História de Caim e Saddam Hussein, Dos Porões Sombrios do Vaticano, 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Aí eu falei, ele disse que a Santa Rita de Cássia nasceu na Itália, foi morar na França, e casou com um homem chamado Paulo de Ferdinando, um homem que maltratava muito ela, chegaram a ter filhos, e ela deixou ele, chegou a participar da boemia, que era uma prostituição de ricos, passou a somente rezar, e tornou-se a Santa Rita de Cássia. Eu falei, esses dados eu peguei com ele é o autor,
E ele é afilhado de Raquel de Queiroz, que é membro da Academia Brasileira de Letras. Foi da minha fonte. Aí o doutor Rilmar bateu no meu ombro e disse: pastor, houve um equívoco, tá tudo bem. Ok, saíram. Aí o pessoal disse: vamos falar com Haroldo Mota, que é o maior advogado do Ceará. Isso era o ano de 97. E é pai de advogados e já escreveu uns 100 livros. Eu não sei se foi isso, eles disseram que eram 100 livros sobre direito, Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, um monte de coisa. E ele vai dar um jeito nesse pastor. Isso foi no ano de 97, hoje é 2024. Eu era jovenzinho, quase adolescente, pastor mais novo do Ceará, 20 aninhos. Aí eu peguei o telefone e falei com ele, ele disse: doutor, tem uma senhora chamada Ioneda, que é uma parente minha prima, tem uma estante de ferro, pegue para botar os seus livros. E quando eu fui para Hererê, que é aqui vizinha Iracema, tinha um advogado jovem bonito chamado Péricles Victor. Ele era juiz da comarca de Pereiro e de Hererê. E eu preguei na igreja de Pereiro. E ele falou para o pastor Jaelson Santos, que é irmão de Ladgelson Santos, que Ladgelson era da Bela Vista, e o Jaelson era de Pereiro. O juiz falou para o pastor Jaelson: eu daria 26 mil reais de salário que eu tenho, isso no ano de 99, por 750 de salário desse pastor Frank Lima, para ter esse conhecimento que ele tem. Então veja só, isso aconteceu. Então vocês acham que alguém chega falando uma coisa para mim, e eu sou um pastor, eu estou calado, e depois outra pessoa chega escarrando em cima de mim, e eu menciono alguma coisa, e essa pessoa nega. É suficiente para o meu irmão vir me chamar de safado, de mentiroso, essas coisas? Pegue essas coisas, guarde com você e fica no teu lugarzinho. Fica no teu lugar. Respeite. Você nunca me respeitou como um pastor. E quando eu conversei com você interno, e foi só lixo, nós dois, eu falei para você: aqui não é crente, aqui não é pastor. Quem está falando aqui é um homem chateado igual você. Eu xinguei você, você me xingou, entendeu? Eu disse: depois a gente pega toda essa conversa aqui e joga no lixo. Porque eu falei para você. Está escrito: não fale com tolo com sabedoria, para que não te despreze. Fale com tolo segundo a sua própria estutícia. Está escrito: não dê o que é santo aos cães, nem lance as pérolas aos porcos. Aí eu falei: no dia que você for um crente, tem um pastor aqui para falar com você. Tem um crente também. Mas você é bode. Para você é pau na cabeça. Foi o que eu falei. Então é isso. Estou cansado desse negócio já. Mas eu sou uma pessoa pública. Então aqui está a minha irmã, uma das minhas irmãs. Eu conversei com ela, repito, ela disse: se eu estivesse no teu lugar, faria a mesma coisa, esclarecia. Quem chegou contando história para mim anos atrás não fui eu, alguém falou para mim. Quem chegou me agredindo com palavras lá no começo do nada não fui eu. Quando eu mencionei no zap para o meu irmão algumas coisas que ocorreram, porque ele veio lavar as mãos em cima de mim e estava sujo, eu falei o que eu ouvi. Se a pessoa tiver mentido, aí são vocês. Agora, o que você chamou comigo, você jogou fora 4 amizades. Igualmente, eu sei que eu perdi a amizade desde que eu saí do sistema, né? Antes de sair, eu esclareci tudinho. Eu quero viver numa igreja igual à igreja primitiva, de Atos 4:31. Era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e nenhum deles tinha falta de nada, porque os que tinham propriedades vendendo, traziam o valor aos apóstolos e repartia a cada um, segundo a necessidade que cada um deles tinha. Eu avisei para todo mundo que eu faço parte de uma igreja se for assim, mas se for esse modelo dos pastores receberem dízimos e ofertas como eu recebi e reparti, mas eles recebem e não repartem. E aqui mesmo em Lagoinha, um monte de pessoas que passavam fome. E só os líderes ricos, e comprando propriedades e comprando bens, eu não faço mais parte, não quero saber. Então um monte de crente, de pessoas murmuraram, porque vocês nunca estiveram em convenção, vocês nunca foram líderes como eu sou, onde eu estive com milhares de pastores nos lugares, eu vi toda a corrupção. Se eu não quis fazer parte, eu saí. Eu estou aqui. Agora achar que isso é castigo? Ah, você estava no auge, você foi castigado. Não. O sistema me quis e me quer. O sistema me quer do lado deles. Eu sempre tive convite para estar lá de volta com os líderes. Eu não menti, não roubei, não enganei, não defraudei, não fiz nada. Eu dei o meu melhor. E para muitos pastores, eu sou o melhor pregador do estado do Ceará. Para muitos pastores. Gravei 460 mensagens de áudio, 47 DVDs e 22
DVDs e pregações. Vocês conhecem o meu trabalho. Nunca quis saber de picuinha nada dos outros. Então, não toquem no meu nome. Principalmente você, meu irmão. Você passou a vida todinha isolado lá, bebendo a pinguinha, vivendo a sua vida lá. Não conheceu nada de mim. Fica no teu lugar. Cada um no seu lugar. Pastor Francisco Lima de Bebel no lugar. Toinho de Bebel no outro lugar. Cada um no seu lugar. E vamos tocar o barco para frente. Entendeu? É assim que vamos viver. Eu não sou de brincadeira. Não, eu tenho a hora de brincar. Tem a hora de brincar e tem a hora de falar sério. Nenhum crente venha dar uma de espertinho aqui, não. Porque não foi hoje que eu passei a aprender as coisas. Eu conheço de leis, eu conheço direitos e conheço deveres. E passei quase 30 anos entrando e saindo dos lugares com 3 palavras. Obrigado, por favor, e desculpe. Eu tenho conhecimento das coisas. E eu sou autoridade eclesiástica. E tenho andado direito no meio da sociedade. As únicas pessoas que eu me sinto triste foi aquelas que eu atrasei com uns pagamentos que ainda pagarei, com contas atrasadas que tenho. E, inclusive, durante toda a conversa, o meu irmão ficou me acusando, mas nunca disse, está aqui 1 centavo para tu ajudar a pagar as contas. Não. Mas na Bíblia, se ele for procurar, vai ver lá. Eu estou amparado pelo Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E eu costumo dizer, eu não peço perdão para não pagar. Eu peço perdão pelo que eu atrasei, porque eu vou pagar o que eu devo. Agora, história criada por aí e safadeza, eu não vou pagar, porque eu não devo. Então, deixemos assim. Que o Pai abençoe a todos nós. Se você já passou coisas iguais, porque em um dos vídeos aí uma pessoa disse, eu te entendo, pastor. Já algumas pessoas comentaram e falaram que passaram coisas iguais. Diga nos comentários o que você acha. É isso aí. Eu peço ao Pai, igual minha irmã, uma das minhas irmãs disse, eu espero que não haja mais necessidade disso. Mas ela falou, mas se eu estivesse no teu lugar, faria a mesma coisa, deixava claro. Que fique claro, o povo sabe. O povo sabe quem sou eu, sabe quem são vocês. Quem são vocês? No meio de vocês está cheio religiosos, de covardes e de mentirosos. Mas eu não deixei de ser rei como líder de igreja, de estar em igrejas grandes, de estar porque eu posso voltar. Eu tenho pessoas que querem que eu volte. E tenho 2.000 amigos ainda pastores que querem que eu volte, porque eu deixei um bom serviço prestado. Eu não deixei lá prestado. Eu não deixei sair de lá renunciando para querer história com a vida dos outros, não. Eu deixei pela verdade, e a verdade é que o evangelho é amar Deus e o próximo. Não é esse comércio que tem aí. Então é isso. Até o próximo vídeo. O Pai abençoe a todos. Tamo juntos.